Eita, coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Para mim é um imenso, enorme prazer ter aí você coladinho do meu lado. Esse privilégio é muito importante ter aí você, cidadão, do meu lado para esse aprendizado. Vamos aí entreter. Aqui você tem direito à informação. Exatamente. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, debates, inovações, as diretrizes trazidas pelo Supremo Federal. Exatamente. Estamos aqui comentando a Constituição Federal. Manda bala. Se inscreva no canal. Fortalece você que está chegando. Ei, levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos agora somar, acrescentar e agregar. A união faz a força, como também faz a diferença. Exatamente. A união nos leva à vitória. E por isso, estamos aqui mais um pouquinho. Manda ver. Aí, vamos agora ao artigo 37, 34 da Constituição Federal, inciso 7º, a linha B, sobre direitos da pessoa humana. Quando falamos em direitos da pessoa humana, estamos falando de pessoas, estamos falando de dignidade. A representação do Procurador-Geral da República, pleiteado intervenção federal no estado de Mato Grosso, meu estado, para assegurar o quê? A observância dos direitos da pessoa humana em face de fato criminoso, praticado com extrema crueldade, a indicar o que? A existência de condição mínima no estado para assegurar o respeito ao primordial direito da pessoa humana, que é o direito à vida. Até mesmo quem errou ou que vive às margens da sociedade tem direito humano. Tem direito de ser ouvido e de ser apreciado pelo tribunal e tem direito de exercer o seu direito à vida. O Estado se coloca ao lado à disposição das pessoas. E ele, como Estado juiz, ele vai atuar de forma a tratar com toda transparência, segundo a jurisdição, os princípios jurisdicionais, proibindo a autotutela, que significa a vingança desfurra, mas permitindo o Estado se colocar no lugar das pessoas, para atingir aí a justiça, a sua finalidade. A representação que merece conhecida por seu fundamento, a alegação de inobservância pelo Estado, membro do principal constitucional sensível previsto nos artigos 34, inciso 7º, a linha B da Constituição. Quanto aos direitos da pessoa humana, os direitos da pessoa humana, qual seja ela ou quem for, hipótese que estão em causa de direitos da pessoa humana, em sua compreensão mais ampla, revelando o que se impotentes autoridades locais para manter a segurança de 3 presos que acabaram subtraídos de sua proteção por populares revoltados pelos crimes que lhes era imputado, sendo mortos com requintes de crueldade. A intervenção federal e restrição à autonomia dos Estados-membros. Existe um princípio na filosofia: ser iguais com os desiguais e ser desiguais com os desiguais. À medida que o Estado ele se colocou à disposição, a jurisdição se colocou à disposição
para fazer justiça, mesmo que ficou 5 dias sobre detenção. Já se foi cumprido aí a justiça. Nesse limiar, talvez para muitos achariam um pouco insignificado. Não teriam muito significado em pessoas que entram e saem ao mesmo tempo da prisão, da cadeia, e que não ficam presos. E muitos são tirados de lá, até mesmo pelo ódio da própria população, e caindo em descrédito, muitas vezes levando a punir até pessoas que são inocentes, porque se basearam na cor do penteado, na cor dos cabelos, das roupas. Já aconteceu conflitos em que a população vai de encontro para matar aquele que rouba, aquele que furta, ou aquele que praticou o estupro, e não é aquela pessoa. Foi confundido. Então o Estado juiz, a jurisdição se coloca ao Estado, no estado em que as pessoas se encontram, para evitar o quê? A autotutela, a vingança. Entretanto, nobres senhores, de antemão, a linha C, D e E, e no artigo 35, no caput, não cabe recurso extraordinário contra acordo de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual e município. Súmula 637. As disposições do artigo 35 também consubstanciam preceitos de observâncias compulsórias por parte dos Estados-membros, sendo inconstitucionais quaisquer aplicações ou restrições às hipóteses de intervenção. A intervenção estadual em municípios, súmula 637 do STF, de acordo com a jurisprudência deste tribunal, a decisão de Tribunal de Justiça que determina a intervenção estadual em município tem natureza o que político-administrativa, não ensejando assim o cabimento do recurso extraordinário. É inconstitucional a atribuição conferida pela Constituição do Pará, no artigo 85, inciso 1, aos tribunais de contas dos municípios, para requerer ao governador do estado a intervenção em município, caso em que o Tribunal de Contas age como auxiliar do Legislativo Municipal, e este cabendo formular o que era a representação, se não rejeitar por decisão de 2/3 de seus membros o parecer prévio emitido pelo tribunal. Entretanto, senhores, de antemão, no inciso 1º do artigo 35, deixar de ser paga, sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Por exemplo, Brasília, a União poderá intervir nos estados, ou os estados intervir nos municípios, ou os municípios intervir no estado, ou o estado intervir na União. A intervenção estadual nos municípios por suspensão da dívida fundada no artigo 35, inciso 1. Esta impugnação à norma constitucional local, que exclui o quê? A intervenção, quando o inadimplemento esteja vinculado à gestão anterior. A suspensão liminar concedida. Inciso 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3. Não ter sido aplicado o mínimo exigido de receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar o quê? A observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para promover a execução de lei
de ordem ou de decisão judicial. A Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a lei fundamental exige que o poder público, ao solver sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que situa os credores do Estado. A preterição da ordem de preferência cronológica, considerada a extrema gravidade deste gesto de insubmissão estatal às prescrições da Constituição, configuração aí comportamental e institucional que produz no que concerne aos prefeitos municipais. Essas consequências de caráter processual, sequestro de quantia necessária à satisfação do débito, ainda que esse ato extraordinário de contrição judicial incida sobre rendas públicas. Esse efeito de natureza penal, crime de responsabilidade punível, político-administrativo, possibilidade de intervenção do Estado-membro no município, sempre que esta medida extraordinária revelar-se essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário. Artigo 36. Decretação da intervenção dependerá do inciso 1, nos casos do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. A intervenção federal, por suposto descumprimento de decisão de Tribunal de Justiça, não se pode ter como invasiva da competência do Supremo Tribunal a decisão de corte estadual, que no exercício de sua exclusiva atribuição indefere o encaminhamento do pedido de intervenção. Inciso 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. O artigo 36, inciso 2 da Constituição define-se a competência pela matéria, cumprindo ao STF o julgamento quanto o ato inobservado lastreia na Constituição ao STJ, quando envolvida a matéria legal, e ao TSE, em se tratando de matéria de índole eleitoral. Cabe exclusivamente ao STF requisição de intervenção para assegurar o que é a execução de decisões da Justiça do Trabalho ou da Justiça Militar, ainda quando fundadas em direito infraconstitucional. Fundamentação, pedido de requisição de intervenção dirigida pelo presidente do Tribunal de Execução ao STF. Há de ter motivação quanto à procedência e também com a necessidade de intervenção. Inciso 2 e também inciso 4 e no parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, fazer-se a convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, incisos 6º e 7º, ou do artigo 35, inciso 4º, dispensam que a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa. O decreto limita-se a suspender o que é a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento de normalidade. Inciso 4. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a esses voltarão salvo impedimento legal. Capítulo 7 da Administração Pública e Disposições Gerais. Vamos adentrar agora aos pormenores. Artigo 37. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao que os princípios da legalidade e pessoalidade, moralidade e eficiência, e também a seguinte redação: limpe.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Limpe. Entretanto, senhores, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, é inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função, gratificação na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendidos aí o ajuste mediante designação recíproca, viola o que a Constituição, a súmula vinculante 13. Não cabe recurso extraordinário, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dadas às normas infraconstitucional pela decisão recorrida. Súmula 636. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivos de conveniência. Entretanto, senhor, a norma desprendida do artigo 37 do caput da Constituição para a definição de nepotismo, em especial os princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, não tem o condão de diferenciar as pessoas tão somente em razão de relação de matrimônio, união estável ou parentesco com o servidor efetivo do poder público, seja para as selecionar para o exercício de cargos de direção, chefia ou assessoramento no âmbito da administração pública, seja para excluir sua aptidão para o desempenho dessas funções. Cuidando-se da nomeação para pessoas jurídicas distintas, inexistindo relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o nomeado, a configuração do nepotismo decorrente diretamente da súmula vinculante 13 exige o que a existência de subordinação da autoridade nomeante ao poder hierárquico da pessoa cuja relação de parentesco com o nomeado configura nepotismo, o qual, no tocante dos autos, não é possível ser concebida. Os cargos políticos são caracterizados não apenas por ser de livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcias, mas também por seus titulares serem detentores de um munus governamental decorrente da Constituição, não estando os seus ocupantes enquadrados na classificação de agente administrativo. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de verificar eventuais trocas de favores ou fraude à lei. A decisão judicial que anula o ato de nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do poder executivo em todas as esferas da federação diverge do entendimento do Supremo Corte consubstanciada na súmula vinculante 13. Entretanto, senhores, servidor efetivo do Poder Executivo que exerce função convencionada em tribunal ao qual seu irmão é vinculado como juiz, não se faz necessário a comprovação de vínculo de amizade ou troca de favores. Então, o irmão do impetrante e o desembargador federal de quem é assistente processual, pois é a análise objetiva da situação de parentesco entre o servidor e a pessoa nomeada para exercício de cargo em comissão ou de confiança na mesma pessoa jurídica da administração pública que configura o que? A situação de nepotismo, vedada originariamente pela Constituição da República. Entretanto, senhores, a competência é para promover, fiscalizar princípios constitucionais consagrados no artigo 37, entre eles o princípio da moralidade, que rege a vedação ao nepotismo. Doravante, senhores, em atenção aos princípios da impessoalidade e das isonomias que regem o que? A administração por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas em sociedades de economia mista,
que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se assim que tais princípios observados no momento daquela admissão sejam também respeitados por ocasião da dispensa. A motivação do ato de dispensa, assim, visa o quê? A resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal, investido do poder de demitir. Entretanto, senhores, os direitos à informação de atos estatais, neles embutida a folha de pagamento de órgãos e entidades públicas, não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objetos da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos, enquanto agente público mesmo ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo nessa qualidade. Enquanto, por exemplo, a segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará um tanto quanto fragilizada com a divulgação nominalizada, seja dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar, que se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF do servidor. Entretanto, senhor, de antemão percebemos que, diante de diversas análises aqui preteridas que estamos discorrendo, também no processo administrativo, a circunstância de inexistir previsão específica para a interposição de recursos hierárquicos em favor do sujeito passivo não afasta o dever da administração de examinar a validade do ato administrativo, licença que implica o quê? É a constituição do crédito tributário, ainda que não provocada, respeitada as formas e as balizas impostas pelo sistema jurídico. Súmula 473 do STF. A administração pública tem o direito de anular seus próprios atos quando ilegais ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade. Súmula 346 e 473 do STF. Entretanto, senhor, o concurso para a magistratura do Estado do Piauí, os critérios de convocação para as provas orais, alteração do edital no curso do processo de seleção, impossibilidade. O CNJ tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário. Após a publicação do edital no curso do certame, só se admite alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Entretanto, senhores, a remoção de ofício para acompanhar o cônjuge, independente da inexistência de vaga, especial proteção do Estado à família, no artigo 226 da Constituição, havendo a transferência de ofício do cônjuge, do impetrante, empregado da Caixa Econômica Federal, para a cidade de Fortaleza, no Ceará, tem ela, servidor ocupante de cargo no Tribunal de Contas da União, direito líquido e certo de também ser removida, independente da existência de vaga. Entretanto, senhores, diante esses atos que vão disciplinar vários critérios, entre eles podemos destacar o ato normativo, que disciplina o exercício de cargos, empregos em funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrado e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e da outras providências. Os condicionamentos impostos pela Resolução 7 de 2005 do CNJ não atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 88, dedutíveis o que é dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. O artigo 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria justiça,
Mas não é menos certo que esses mesmos artigos do 125 junge essa organização aos princípios estabelecidos por ela. Esta carta maior, nelas que somos instruídos, devemos o quê? Também entender a separação dos poderes, a possibilidade de análise do ato do Poder Executivo pelo Poder Judiciário. O reexame de matéria fática e interpretação de cláusulas editalícias cabe também ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três poderes constitucionais, em vista lembrando aqui a mácula no ato impugnado afastar a sua aplicação. Segundo a nova redação acrescentada aos atos de disposições constitucional transitória da Constituição de Mato Grosso do Sul, introduzido pela Emenda Constitucional 35 de 2006, os ex-governadores sul-mato-grossenses que excederam o mandato integral em caráter permanente recebiam um subsídio mensal e vitalício igual ao percebido pelo governador do estado. A previsão de que esse benefício seria transferido ao cônjuge supérstite, reduzido à metade do valor devido ao titular. No vigente ordenamento republicano e democrático brasileiro, os cargos de político de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados em caráter permanente, por serem os mandatos temporários e seus ocupantes transitórios. Conquanto a norma faça menção ao termo benefício, não se tem configurado esse instituto de direito administrativo e previdenciário que requer atuar presente e desempenho de cargo público, afronta o equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade com os gastos públicos. Entretanto, Senhor, de antemão, a administração pública é norteada por princípios conducentes à segurança jurídica, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A variação de enfoque, seja qual for a justificativa, não se coaduna com os citados princípios, sob pena de engraçar o que a insegurança. Entretanto, a administração pode anular, claro, seus próprios atos, quando eivados em ilegalidades, súmula 473, não podendo ser invocado o princípio da isonomia como pretexto de se obter benefício ilegalmente concedido a outros servidores. Doravante, Senhor, o princípio da moralidade administrativa, enquanto valor constitucional, revestido de caráter ético-jurídico, condiciona o que é a legitimidade e a validade dos atos estatais. A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, esta necessariamente subordina a observância de parâmetros éticos, jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. Entre mentes, Senhor, os princípios gerais regentes da administração pública no artigo 37, no caput da Constituição, são invocáveis de referência à administração de pessoal militar federal ou estadual, salvo no que tenha explícita disciplina em atenção às peculiaridades do serviço militar. O Tribunal de Contas, aposentadoria de servidores de sua secretaria, anulação admissível antes da submissão do ato ao julgamento de legalidade do próprio tribunal, conforme a súmula 473, que é esse corolário do princípio constitucional da legalidade da administração. Bacharel em Direito que exerce o cargo de assessor de desembargador, incompatibilidade para o exercício da advocacia. De acordo com a Lei 4.212, de 63, 83 e 84, da Lei 8.906 de 94 e os artigos 28, inciso 4. A inocorrência de ofensa ao artigo 5º, inciso 8º, que deve ser impetrado com consonância com os artigos 22, inciso 16 da Constituição e com o princípio da moralidade administrativa, imposta o que é a administração pública. Entretanto, Senhor, de antemão percebemos que no artigo 37
E no inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma de lei. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico, a habilitação de candidato a cargo público, a súmula vinculante 44. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo ou a ser preenchido. Súmula 683. Não é admissível por ato administrativo restringir em razão de idade inscrição em concurso para cargo público. Súmula 14. Concurso público, Polícia Civil, limite de idade. A comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame e não no momento da inscrição do curso de formação. O edital que prevê a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos em momento posterior à nomeação e antes da posse. Candidatos que não preenchem determinado requisito não configuram o direito à posse. O concurso público, reprovação em exame médico. A necessidade de avaliação médica, os critérios objetivos. A jurisprudência afirmou nessa corte e nos sentidos que estão assentados. Entretanto, estrangeiro, acesso ao cargo de professor da rede de ensino do estado de Roraima, ausência de norma regulamentadora, por não ser a norma regulamentada de que trata o artigo 37, inciso 1 da Constituição, a matéria reserva que a competência privativa da União deve ser de iniciativa dos Estados-membros. Concurso público para cargo de técnico de provimento de apoio, exigências de 3 anos de habilitação, inexistência de previsão constitucional, segurança concedida. O que importa para o cumprimento da finalidade da lei é a existência de habilitação plena no ato da posse, a exigência de habilitação para o exercício do cargo objeto do certame dar-se no ato da posse e não da inscrição do concurso. O STF fixou o que entendimento no sentido de que o artigo 37, inciso 1 da Constituição do Brasil consubstancia relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeiro, preceito constitucional dotado de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir efeitos, sendo assim não auto-aplicável. O CNJ, anulação do inciso 18,